E aí, galerinha, de boa? Então, já que a gente tá falando de evolução, nada melhor que falar sobre os anfíbios para entender um pouco melhor sobre a evolução. Então aqui, a conquista do meio terrestre. Então aqui nos anfíbios a gente tem um fato da evolução. Por quê? O nome anfíbio quer dizer dois mundos. Então esse nome já está falando tudo. Por quê? Os anfíbios, eles nascem dentro da água, são peixes, né, porque eles têm brânquias, e aí eles passam a viver na forma adulta do lado de fora da água, na terra. Eles criam um pulmão. Eles vão respirar dos dois modos. Eles vão respirar quando são jovens por meio de brânquias, e quando são adultos eles respiram através do pulmão. Nessa forma evolutiva, as nadadeiras lobadas deram origem a membros locomotores. Então as nadadeiras deram origem a patas. Ambientes terrestres tinham muito nichos vagos, então a alimentação da água estava acabando e esses peixes começaram a sair aos poucos da água para pegar a alimentação do lado de fora. E de tanto que eles fizeram isso, eles foram evoluindo e criando essas características de ficar cada vez mais tempo fora da água, tá? Mas aí os anfíbios, eles necessitam da água para reprodução. É o que a gente vai ver mais um pouco na frente, tá ok? Então aqui está mostrando o quê? Aqui está mostrando alguns ossos que eles ainda permanecem nos anfíbios, que tem nos peixes e ainda permanecem nos anfíbios, tá? E graças ao estudo desses ossos é que a gente pode perceber que os anfíbios são sim a evolução dos peixes. Elos perdidos entre peixes e tetrapódes, extintos há um tempão. Então olha só aí, esse osso que está aqui mostrando na cor rosa. Então olha, todos eles têm, os peixes, tá vendo? Até a forma anfíbio aí, até o ser humano tem esse osso, só que ele foi modificado, tá vendo? Então aqui, ó, o mesmo osso vai estar lá nos peixes e aqui no braço do ser humano também vai ter o mesmo osso aí, só que ele foi modificado, né? Ele foi alongado. Aqui mais um estudo da evolução, tá? Dos peixes para os anfíbios. Então olha só, os anfíbios aí, hoje em dia a gente ainda tem esses anfíbios, né? Que são chamados de tritões. Por quê? Eles ainda têm a cauda, né? Então já já eu vou falar sobre isso também. Sapos, rãs, pererecas e cecílias, elas não têm a cauda, mas ainda quem permanece com essa cauda aí são os tritões, tá? Também conhecido como salamandras. Elos perdidos entre peixes e tetrapódes, extintos há um tempão. Aqui é a classe dos anfíbios. Então a gente tem três classes: a anura, a urodela e a ápoda, também conhecida como ginófida, tá? Então vamos começar aqui primeiro a anura. Classe dos anuros. Quem são os anuros? Anuros quer dizer o quê? Esse A quer dizer não, e nuro quer dizer cauda. Essa ordem quer dizer que aqui é os anfíbios que não têm cauda. Quem são esses anfíbios? São as rãs, os sapos e as pererecas. Ah, mas tem diferença? Eu chamo sapo com todos. Tem sim diferença. As rãs e as pererecas, a pele é lisa. O sapo, a pele é rugosa. E aí nas patas tem a diferença maior. Então os dedos dos sapos, eles são maiores porque ele está mais adaptado a ficar nos lugares terrestres, né? As rãs, elas vão ter aquele, parece os pezinhos de pato, ela vai ter membrana ligando um dedo no outro, porque as rãs, elas ficam mais na água ali, porque a pele dela é lisa e mais fininha do que a do sapo. O sapo, por ter a pele rugosa, já é para se proteger mais do sol. A rã e a perereca não tem tanta proteção do sol. Então essas duas aqui, elas ficam mais próximo à água. As rãs, elas têm essa membrana entre os dedos, para ela nadar melhor, e as pererecas têm discos adesivos nos dedos. Para quê? Para grudar nas paredes. Então quando você vê aquele sapinho grudado na parede, não é um sapo, são as pererecas. Então essa é a diferença de sapo, perereca e rã, tá? A pele do sapo é rugosa, da rã e da perereca são lisa. Os dedos do sapo são maiores para o ambiente terrestre. Da perereca tem discos adesivos nos dedos. E na rã tem membrana ligando um dedo no outro, tá? Igual a um pezinho de pato. A próxima ordem é a ordem que a gente chama de caudata, tá? Ou urodelas também. Então essa daí é os que têm a cauda, tá? Caudata quer dizer que eles têm cauda. Mais conhecido como a ordem urodela, tá? Então aí são os tritões e as salamandras. Aí a foto deles. Então esse daí, graças a esses tritões e salamandras aí, são anfíbios. Esses tritões e salamandras, existem ainda tritões que só pertencem à água. Eles nascem na água, só que eles saem da água ali, mas eles preferem ficar dentro da água. Então esse daí foi, os cientistas eles falam que foi o primeiro anfíbio a existir, né? Porque eles ainda possuem uma cauda parecida com a cauda de peixe.
Então, é a transição entre os peixes e os anfíbios, né? Então, graças aos tritões, é que eles puderam observar a evolução desses animais. E a última aí é a ordem Ginofiona, tá? Ou mais conhecida também como a ordem da Ápodes. Por que Ápodes? Ar quer dizer não e podes quer dizer patas. Então eles não possuem patas. Também conhecido como as cobras cegas, né? Só que esse nome cobra cega, por quê? Ele não é cobra. As cobras são répteis. Já as cobras cegas, elas são anfíbios, tá? Então cuidado aí. Mas por que que deram o nome de cobra? Porque ela parece uma cobra. Mas além da aparência, ela não tem nada de cobra aí, tá? Agora, cega sim. Esses animais, eles são cegos porque eles vivem embaixo da terra. Então eles não desenvolveram olhos. O nome dele correto é Cecília e não cobra cega. Mas aí o povo começou a chamar de cobra cega por a aparência com as cobras, tá ok? Então agora a gente vai falar sobre a respiração. Respiração cutânea. O que é essa respiração cutânea? Respiração cutânea é a respiração através da pele. Então a pele dos anfíbios é muito fina e para ele conseguir fazer essa respiração. Mas por que ele faz essa respiração na pele? Porque esses anfíbios, eles passaram por dois estágios, um aquático, né, e depois o terrestre. Então eles tinham brânquias, depois criaram pulmão. Só que esses pulmões deles aí, gente, é atrofiado. Então eles conseguem respirar pouco pelo pulmão. E aí para eles não morrerem, eles adaptaram isso aí, né, respirar através da pele. Então a gente chama isso de respiração cutânea. Então aquele ditado de, se eu jogar sal em cima do sapo, eu posso matar ele? Pode. Por quê? Você vai tapar, evitar a respiração deles. E também o sal vai fazer o quê? Vai sugar a água que está dentro do sapo. E aí vai matar aquele sapo desidratado. Então, além de sufocar ele, vai matar ele desidratado, tá? Porque a pele é muito fininha. E aí o sal, tá vendo? Ó, as correntes sanguíneas aqui nessa foto, passa bem pertinho da pele. Para que eles consigam fazer a troca gasosa, a respiração através da pele, tá? Então, respiração cutânea, trocas gasosas pela pele úmida. Então, a pele deles sempre tão úmida para eles conseguirem aí fazer essa respiração. Glândulas produzem muco. Esse muco aí é para evitar que ele seque totalmente, tá? Então, por isso que eles não gostam muito, porque o sol pode matar eles também. Então, eles ficam mais em lugares úmidos e sombreados. E o mesmo sistema que minhocas e lesmas. Então as minhocas e as lesmas também têm esse tipo de respiração, respiração cutânea, respiração através da pele. Então se tiver no teste, na prova, em alguma coisa, tá? Qual o tipo de respiração dos anfíbios, vocês vão falar. Quando eles são jovens, eles respiram brânquias. Depois, quando eles estão na fase adulta, eles vão respirar pelo pulmão, só que o pulmão é atrofiado, eles respiram através da pele, que se chama cutânea. Então eles respiram branquiais jovens, pulmonar e cutânea adulta. Aqui respiração pulmonar, forma de respiração. Os anuros, que são sapos, pererecas e rã, eles respiram através do pulmão e através da pele. Os urodelos, eles respiram principalmente através da pele, tá? E os girinos, somente branquial. No caso que eu falei para vocês aí, girinos é a fase deles jovens. Então, quando eles são jovens, brânquias. Quando eles são adultos, pulmão e pele. Só que os urodelos aí, eles respiram principalmente pela pele. Eles não respiram quase nada pelo pulmão. Olha aí, como vocês podem estar vendo aí nessas fotos, o pulmão é atrofiado. A circulação sanguínea. Girinos, circulação unidirecional, semelhante à dos peixes. Então os girinos, eles vão ter aí quase o coração igual ao dos peixes, tá? Só com duas partes, um ventrículo e um átrio. Já na fase adulta, a circulação pulmonar sistemática, como todos os tetrapódios. Então a circulação adulta, a circulação pulmonar é sistemática, como todos os tetrapódios. Então é dividida em três partes do coração, dois átrios e um ventrículo. Então, quando eles são girinos, é igual a de um peixe, o coração deles é dividido em duas partes, tá? Um átrio e um ventrículo. Quando eles são adultos, o coração fica em três partes, dois átrios e um ventrículo. Então, o sangue ele circula diferente na fase adulta da fase que eles são jovens. Aqui algumas curiosidades sobre a circulação sanguínea. Circulação dupla, sistêmica, percorre o sistema do corpo. Pulmonar vai para o pulmão e volta, dois átrios e um ventrículo.
a mistura de sangue oxigenado e sangue não oxigenado. Então o sangue deles aí se misturam, tá? O sangue oxigenado do sangue não oxigenado. A fecundação externa, gametas na água. Então a reprodução deles é externa. Ah, mas eu tô vendo aqui a foto que o sapinho tá acoplando na fêmea. O que é que ele está fazendo aí? O sapo macho, ele está aí nas costas da fêmea, ele está apertando o ventre dela, para que ela solte os ovos, joga o espermatozoide em cima desses ovos, tá? Então a fecundação é externa. E o desenvolvimento? O desenvolvimento é indireto. Por que indireto? Porque o girino, que é a larva, né? A gente chama de larva, é o girino. Então esse girino aí é totalmente diferente da fase adulta, não tem nada a ver nem por dentro e nem por fora. Então por quê? Os girinos eles nascem peixes e depois eles viram anfíbios, né? O próprio nome anfíbio está falando. Vivem em dois mundos, nascem na água e depois na forma adulta vivem na terra. Então aí vocês estão vendo ovos, depois girino, depois girinos com as patinhas de trás, aí o girino vai perdendo a cauda e cria as patas da frente. E aí já está em formato de um sapo, né? Até que ele sai da água, quando ele já está na fase adulta total. Então ele sofre aí por uma metamorfose indireta. Ele só não passa por uma metamorfose direta porque ele não tem a fase do casulo. Mas aí ele ainda passa por uma metamorfose, chamada metamorfose indireta. Tá ok, gente? Então eu vou deixar um exercício aí para vocês e até a próxima.